no Brasil, na Suíça, em outros países do mundo. Sejam muito bem-vindos. Como sabem, estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho Rede Vivo. Hoje temos um especial, já conhecemos a Ana Marta Antunes, né, que tem um trabalho no seio do movimento espírita muito intenso, que ocupa, inclusive, do Brasil, e nos falará hoje, então, da pregação de João Batista, né, continuando, então, o Evangelho segundo São Mateus. Eu vou pedir, antes da gente começar a ceder a palavra, pedir para o Aguinaldo, se não incomodar, a nossa... E, em seguida, então, a dona Marta começa. Obrigada. Vamos sossegar os nossos corações, tranquilizar a nossa mente. E assim, rogar pelo amparo desse querido Mestre que está aqui presente hoje, que Ele nos dê o discernimento para que possamos aprender e que essa liberdade que Ele nos coloca, e usemos ela com responsabilidade, para que mais tarde não venhamos a sofrer. Muito obrigado, queridos irmãos espirituais que acompanham esse trabalho, e agradecendo e pedindo o amparo da nossa querida Marta Antunes, que será palestrante dessa noite. Muito obrigado. Esteja conosco, Senhor eterno amigo, hoje e todo sempre. Amém. Aguinaldo? Então, vamos lá, né? Eu vou tentar. Senhora. Nossa, a senhora precisa. Boa noite. Tá, eu vou. Você vai compartilhar ou eu mesmo compartilho? Hein? Eu vou tentar compartilhar. Eu vou pegar Senão aqui. eu compartilho. Tá bom, se for mais fácil. Então tá bom, pode compartilhar. Pode. Tá bom, eu vou fazer então. Só um minuto. Tá, pode fazer, que aí vai começando. É um tema, enquanto a Lígia está passando o arquivo, eu vou falando. Esse tema a pregação de João Batista, que é o segundo livro, Mateus 3, nós já estamos aqui no campo experimental estudando o livro de Lucas, já estamos quase chegando à metade do livro de Lucas, e o livro 3 de Marcos, se Deus quiser, até julho, mais tardar agosto, está saindo o livro. Mas esse tema de hoje, o tema número 7, ele é um tema que não é muito longo, ele é mais histórico, inclusive, ele não tem tantos subsídios, digamos assim, doutrinário, porque nós vimos que o João, vamos dizer assim, antes dele nascer, foi cercado de profecias. Aliás, tirando Jesus, é o único apóstolo que foi previsto o nascimento dele, a vinda dele, né? E, com isso, a gente mostra da importância que ele tem, não somente para os judeus, para o judaísmo e para todas as igrejas cristãs que vieram a se formar no passado e no presente, né? Tem muitas igrejas hoje, bem diferentes daquelas de origem luterana. Mas, para o Espiritismo também, o João Batista tem uma importância capital, muito importante mesmo. E ele era, de fato, uma pessoa
que ele nasceu com a missão, foi anunciado essa missão dele, assim como do Cristo, o Messias foi. O pai dele, você vê como é que é a situação de João Batista. O pai dele, que era um sacerdote, quer dizer, João vem de uma família de sacerdotes, e ele foi, pela cultura judaica, ainda até hoje permanecem esses hábitos no judaísmo, sobretudo no judaísmo ortodoxo, que um determinado momento do ano, eles têm um tempo determinado, um daqueles sacerdotes, um daqueles ligados, digamos, diretamente, eles vão cuidar de fazer as oferendas, de fazer as devoções, e é uma coisa mais íntima. Então, o pai do João, ele já era um sacerdote. Então, João vai nascer no meio de sacerdote, quer dizer, um grupo de uma família de tradição religiosa que não era igual a nossa, tradição comum. Nós somos religiosos, simpatizantes, mas ali não, havia critérios de educação. E a própria mãe dele, que era prima de Maria, a esposa de José e mãe de Jesus, a mãe dele fazia parte de uma congregação religiosa, como nós vemos no dia de hoje, aqueles grupos de mulheres que estudam, que leem, que interpretam. Então, a educação de João Batista, não foi uma educação comum. Eu estou fazendo uma revisão rápida. Ele não teve uma educação assim como a maioria das famílias judias, mesmo daquela época. Não teve, porque eles, o pai sacerdote do tempo, a mãe dele já não tinha idade considerada para engravidar, não conseguia engravidar. O pai vai fazer as oferendas, os cultos lá da igreja, aparece um espírito chamado anjo, né? Um espírito superior, espírito puro, anuncia para ele que ele vai ter um filho, dá o nome do filho. João Batista foi o nome dado pelo próprio espírito que apareceu, né? O anjo que apareceu. João Batista ficou, o pai dele ficou tão assim assustado com aquilo que ele teve dúvida, mas como minha mulher é idosa, eu também já sou idosa. Aí o segundo texto, né, do Novo Testamento, o anjo falou, porque você duvidou de mim, então você vai ficar mudo. Quer dizer, a gente sabe que por detrás dessas palavras literais tem que tirar o simbolismo. Foi importante que Zebedeu ficasse, que ele ficasse mudo. Foi importante. Porque quando ele saiu, que teve contato com a comunidade, eles viram logo que alguma coisa aconteceu lá dentro. Primeiro, porque ele estava demorando para fazer os ofícios lá, que era um ofício particular, que tinha uma escala de cada sacerdote. Segundo, ele veio e não conseguia falar. Então, por sinais, ele tentou falar e tudo. E quando o filho dele nasceu, que chegou na hora de fazer a apresentação ao templo, né? Tem que fazer a circuncisão, que é uma tradição do judaísmo desde Abraão, que ele coloca que quando faz a circuncisão, que é cortar o prepúcio, no caso do homem, é um acordo que fez com Deus, para mostrar que aquele ali é um filho de Deus. Então, tudo isso é simbolismo, que, lamentavelmente, ou não, a gente não pode dizer, foi tudo levado muito ao pé da letra, né, gente? Foi levado como um símbolo, como um ritual. Porque qual é o interesse, a gente for analisar friamente, racionalmente, qual é o interesse que Deus tem de ter uma cicatriz lá no órgão, no pênis, no órgão masculino? Qual é o significado? Qual é o interesse que Deus teria nele? Quer dizer, ele estava privilegiando o homem e a mulher não.
São questões que a gente vê que serviu para uma época, era necessário haver uma espécie até de educação, vamos dizer assim, psíquica, para que ficasse, para que os religiosos se fixassem na lei de Deus, nos preceitos. Só que, devido à nossa imperfeição, que ainda passado milênios, né, mais de 2 milênios, ainda nos agarramos muito a símbolos e sem ter o cuidado de procurar ir além do símbolo. Então, por causa dessa prisão ao simbolismo, nós estacionamos, nós ficamos estacionados em termos de evolução, de interpretação dos textos sagrados, da chamada palavra de Deus, e, aos poucos, como nós não entendíamos, nós, desde aquela época, não entendíamos, nós começamos a acrescentar rituais, mais simbolismo, uma ação de devoção, uma ação devocional externa. E isso chegou a um ponto tão grande, como aconteceu na formação das igrejas cristãs, em especial a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Oriental, a Católica Oriental também tem, mas isso chegou a ter um ponto que a Igreja, até hoje, ainda tem os chamados concílios, e nesses concílios, o Papa e o sacerdote, todo o colégio sacerdotal, a semelhança do colégio sacerdotal, o sinédrio que havia entre os judeus, eles começaram a criar normas em cima de normas, normas em cima de normas. Isso foi um atraso de vida, porque se o Lutero foi uma bênção, porque quando Lutero criou o chamado cisma, o rompimento com a Igreja Católica, ele que era um padre católico da ordem agostiniana, ele rompeu, quando ele foi a Roma, ele rompeu porque ele era um teólogo, não conhecia a Bíblia, não conhecia o Novo Testamento. Por que não conhecia? Porque havia interesses da chamada política da Igreja. Então, por causa desse política de interesse da Igreja, o que veio a acontecer? De interpretações equivocadíssimas da palavra de Deus, transmitida por Jesus, como as guerras santas, que a gente vê até hoje essas interpretações equivocadas. Nós estamos vivendo nesse momento, gente, um outro conflito lá em Israel e a Palestina. Tudo isso, a raiz de tudo isso são interpretações religiosas radicais e literais. Quando a gente vê palestino e judeu brigando, judeu matando palestino, palestino matando judeu, é uma coisa tão absurda que eles são da mesma família genética, são semíticos, são irmãos. Então, é uma coisa... Mas por quê? Por causa da interpretação literal. Então, nós tivemos as guerras santas no Ocidente, né? As guerras santas, as cruzadas, né? E quantas pessoas foram condenadas como bruxas, como hereges, porque não pensavam como dentro daquele esquema interpretativo que a Igreja determinava. Então, isso é uma coisa que a gente, hoje em dia, nós temos procurado, Kardec, a partir do século XIX, tem procurado resgatar. Vão procurar conhecer a mensagem e interpretá-la corretamente. Aí Emmanuel vem e nos acrescenta que não basta você conhecer o texto, ler a passagem aí, Mateus, que nós estamos estudando hoje, capítulo 3, 12 versículos, versículo 1 a 12. Não basta só você ler, você está informado. Uma coisa é estar informado, outra coisa é estar esclarecido. Você pode, tem gente que sabe de cor e salteado. Qualquer fala no versículo, página tal, capítulo tal. Isso é uma decoração, mano. Está decorando.
é uma memorização. É melhor do que nada. Mas não basta conhecer. A gente tem que meditar no que a gente está conhecendo. Chega uma informação, a gente tem que meditar, porque senão começa a ocorrer o que nós falamos aqui muito no Brasil, há uma lavagem cerebral. Você começa a ficar alienado. Você começa a ver, você não vê dos lados, nem à esquerda, nem à direita, nem atrás, nem na frente. Só fica assim. É como se nós entrássemos num corredor que não tivesse janela, é a porta de entrada, é a porta de saída. Nós, seres humanos pensantes, seres pensantes, dotados de razão e de sentimento, então, nós temos que refletir. E depois que a gente reflete, vai fazer essa reflexão, nós precisamos analisá-la e colocar em prática, né? E depois, colocar em prática é o mais difícil, mas à medida que nós já conhecemos algo e meditamos a respeito, já é um avanço. É um avanço evolutivo, já meditar. Porque muitas vezes é como alimento, a gente engole o alimento, mas nós não, digamos, não fazemos a digestão do alimento. Então, essa história do João Batista, a pregação, que é o tema de hoje, o próximo, por favor, Lisa, nós vamos falar de tudo isso, porque que ele foi o último profeta do povo judeu, que os judeus não aceitam como o último profeta, mas que todas as religiões cristãs do planeta aceitam. Inclusive, no próprio islamismo aceita. Então, vamos ver o texto, por favor. Só dá uma olhada no texto, Liz, é antes desse slide aí. Alguém aí gostaria de ler para mim esse texto? Quem é que está disposto a ler? Um de vocês. Primeira parte do texto, Mateus 3. Por favor, Aguinaldo. Um prazer, querida. Mateus Obrigada. 3, de 1 a 4. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois foi dele que falou o profeta Isaías, ao dizer: voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Seu alimento consistia em gafanhotos e mel silvestre. Vamos ser honestos, se a gente contrata um personagem desse jeito, no dia de hoje, a gente ia achar muito estranho. Quer dizer, ele era, no mínimo, uma personalidade exótica. Uma pessoa que vivia pelos desertos, que se alimentava de mel, né, das abelhas, de abelhas silvestres lá, de gafanhoto, né, e de outros. Até eu li uma história de um pesquisador, ele é protestante. Ele fez uma pesquisa e foi lá, no deserto da Judéia, e ele fala que não é um gafanhoto como nós estamos acostumados, aquele parece mais com esperança. Ele é grandão, ele é grande, ele é um inseto grande. Então, e tem muita proteína, lógico, deve ter muita proteína. Então, a pessoa come aquilo ali e ainda se alimenta. Aqueles povos do deserto, sobretudo aquela região, eles não têm muito o que comer, né? Quem mora lá. E eu tive um amigo, ele até desencarnou agora, ele está desencarnado, ele foi morar em Israel. Trabalhou muitos anos em Israel. E morava naqueles kibbutz, vivia no deserto. Então, quando eles tinham que se deslocar de um kibbutz para outro, você sabe o que eles levavam? Porque durante o dia um sol inclemente, à noite muito frio. Então, eles levavam pão, não é esse pão comum
que nós chamamos aqui no Brasil de pão francês, que endurece logo, de um dia para outro endurece. É um pão que ele chama asno, né? Um pão sem fermento. E que ele vai amolecendo, colocando de um pano, de um plástico, vai amolecendo. E uma pasta de azeitona e azeite. Ele diz que com a pasta de azeitona e azeite, ele sobrevive dias, muito, e o pão no deserto. Mas existe esses animais, tipo esse gafanhoto, que na tradução para a língua portuguesa, não sei qual é no francês ou no alemão, se é o equivalente ao nosso gafanhoto mesmo, não sei. Então, mas esse pesquisador, esse estudioso, ele falou que ele é um grilo bem grande, mas ele é grande, ele alimenta, dá para alimentar. E é um animal que vive ali. Não é daqueles que vivem como algumas formigas dentro do buraco da terra, não. Ele vive por ali, nas pequenas pedras, aquelas coisas. Mas é uma personalidade exótica. Ele tinha uma personalidade exótica, né? Se a gente topasse com uma pessoa assim hoje, a gente ia ficar assim, sem querer dar muita atenção, né? Mas vamos agora para o próximo slide para a gente falar um pouquinho mais de João Batista. Então, eu dividi esse texto, que são 12 versículos, eu dividi em 3 partes para favorecer o nosso entendimento. Olha, gente, a hora que vocês quiserem, você pode parar, faz um comentário, pode perguntar. A gente está entendendo que nós estamos entre amigos, numa sala de visita. Então, eu destaquei essa primeira parte do texto. João Batista, aparece João Batista pregando. Começa assim, né? O versículo 1, aparece João Batista pregando. Então, ele não estava conversando, ele já começa adulto. Nós sabemos que a vida dele foi uma vida de uma família, digamos, especial, de origem sacerdotal. Ele não teve uma educação comum, como os demais filhos. Ele teve que seguir uma rigidez, porque pela maneira como ele foi preparado, como ele foi educado, como ele foi anunciado o seu nascimento, etc, etc. Então, ele já começa cumprindo a missão dele. É um dos poucos que se sabe que a missão estava ali para fazer. Então, ele foi criado, ele foi educado para realizar essa missão, né? Mas depois ele vai para o deserto. Esse deserto da Judéia, que era o mais próximo da residência dele. Maria, quando ela vai visitar Isabel, a mãe de João, ela vai para as montanhas. Ela saiu e foi para a Galiléia, foi para as montanhas. Lá, nessas montanhas, tem a parte onde que fica o deserto da Judéia. Tem um deserto de Jericó e tudo, mas ele estava no deserto da Judéia. Um outro ponto que nós destacamos, que é importante a gente ver isso, que ele foi preparado para cumprir sua missão. Então, começa o versículo já dizendo que havia o João, e ele estava pregando. Ele já era um pregador pronto. Ali havia aquelas pessoas, poucas pessoas, caravaneiros, pessoas que tinham que atravessar de um lugar, por exemplo, quem vinha da Galiléia, e quem subia para Jerusalém, como aconteceu com Cristo, tinha que fazer isso, tinha que passar pelo o deserto da Judéia. É como se o deserto da Judéia estivesse no meio do caminho. Quem vinha de Jerusalém para cima tinha que passar por ali. E João estava ali no meio do caminho. Veja, ele estava no meio do caminho. Então, ele pregava. De vez em quando, ele saía e ia lá para a beira do Jordão, chamado no Mar da Galileia, lá na embocadura Mar da Galileia, ou também chamado Lago de Genezaré, para pregar. Aí tinha mais gente, porque ele saía da montanha, ele saía do deserto.
Então, veja como é que ele ficou conhecido. Porque, como o deserto da Judéia está no meio do caminho, aquelas pessoas, aqueles viajantes, aqueles comerciantes, que ia para lá e para cá, trazia notícias, e as pessoas iam buscar. Aí ele ia para a beira do Rio Jordão para batizar. É um simbolismo. Mas qual era a tônica, o que ele pregava? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais. Esse era o que ele pregava. Ele não pregava mais nada, só isso. Arrependei. O reino dos céus, ou o reino de Deus, conforme a tradução, está próximo. Bom, aí o texto dá uma parada na pregação de João e fala que ele foi um profeta aguardado, anunciado, e cita Isaías, o profeta Isaías, que foi o mesmo profeta que também fez a profecia da vinda de Cristo, e mais outros dois. Então, voz que grita ou que brada, né, conforme a tradução, no deserto, que preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas, seus caminhos. Vereda é uma palavra que significa caminhos, estradas. Então, é a voz que clama no deserto. Ele começou no deserto, não longe de onde ele morava, o pai dele, a mãe dele, Zacarias, não muito longe de Zacarias, no deserto da Judéia, no meio do caminho, para que as pessoas começassem a propaganda boca a boca, falar que estava ali um pregador que estava anunciando a vinda do reino dos céus. E João Batista, como nós falamos antes, ele tinha uma característica muito específica, né? Cinto, pele, ele não tinha roupa, ele não tinha manto, ele não usava aquela vestimenta de manto como a gente vê nos povos semíticos, judeus ou árabes. Não, ismaelitas também, não vê. Ele usava uma pele de carneiro que nem era costurada, era presa por um cinto de couro e alimentava do que tinha ali no deserto. Já tinha planta, não tinha, devia ter algum oásis, alguma coisa, mas o lugar onde ele estava, no meio do caminho, das rotas comerciais, onde as pessoas tinham que ir, ele não encontrava, não estava tão próximo de oásis. O próximo, por favor. Vamos falar um pouquinho mais do ponto de vista, a mensagem escrita sobre isso. Está conseguindo, Lisa? Bom, aqui, só para que se possa ter uma ideia, nós temos aqui, parece que está... É esse, né, dona Marta? Desculpa interromper. Está pagando esse mesmo. Não, volta lá, no deserto. Saiu. Eu acho que a conexão dela deve ter caído. É, que eu não estou vendo ela aí. Você consegue colocar a sua apresentação aí, Marta? Eu vou tentar agora. Que o negócio... Vamos ver. Ela entrou, ela voltou. 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 É porque ela desabilitou quando ela me desabilitou. Ah, ok. Oi, Lisa. Sua conexão cortou, né? Vocês estão me vendo, Cléo?
Sim, Está me ouvindo? sim. Agora sim. Realmente teve um problema de conexão aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui, estávamos nesse slide. Vocês estão vendo ou não? Ainda não. Não, só um minuto. Acho que não está sendo compartilhado. Tá? Vejam agora, Agora estão vendo ou sim. não? Sim, agora sim. Era esse? A minha tela está preta. Agora, esse mesmo. Marta, teu microfone está desligado. O que é? O telefone da Marta está desligado. Legal, pronto. Então, eu devia ter que estar... Nós vamos ver aqui, vocês observam, vou passar. Vocês estão vendo que eu estou passando o mouse? Vocês estão vendo o mouse? Então, tá não. Bom, então eu vou falar. Vocês notam onde era esse deserto da Judéia, né? Você vê Jerusalém, todo mundo está vendo Jerusalém no mapa? Então, o deserto da Judéia ficava, digamos assim, mais para o sul de Jerusalém. Ficava não, fica, ainda está lá. Ele fica, olha o que está do lado aí, o Mar Morto. Uhum. Aquele Mar Morto, Mar Salgado, é pertinho dali. Vocês estão vendo uma escrita assim, Jericó, está todo mundo escutando Jericó, acima de Jerusalém? Está vendo um pontinho marrom, local do batismo? É o local onde o Cristo foi batizado por João Batista. Está vendo um ponto em azul, local do batismo, que vem lá de cima, ó, Mar da Galileia, aí é o rio que passa pelo mar, que o Mar da Galileia, na verdade, é o Lago de Genezaré, é um lago de rio, água doce. Você vê o Mar da Galileia descendo, é o Rio Jordão, está vendo? Comprido, que ele vai desembocar aonde? No Mar Morto. Está vendo? Lá em cima, acima da Galileia, lá no norte, lá para cima, nasce o Rio Jordão, depois de Cafarnaum, mais para cima. Para que vocês tenham uma ideia dessa região pequena, uma região pequena, que vai da Galiléia até a Judéia, que é o que nós estamos estudando, lá em cima, para o lado da Galiléia, lá para cima, chega a mais de 700 mil metros, mil e tantos mil metros de altura, de uma planície. Essa planície é um planalto que se abre numa planície e vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando chega ali no Mar da Galileia, já está a nível do mar. A nível do mar. Ele vai, o rio vai o Mar Morto, ele vai desembocar no Mar Morto. Olha aí à esquerda, do mapa, onde está Samaria. Quem é que está ali? O Mar Mediterrâneo, gente. O Mar Mediterrâneo que vem daí e vai aparecer lá, e vai correndo, passa pela Grécia, para tudo, vai chegar na Espanha, o Mar Mediterrâneo. Então, vocês notam que ele, João Batista, estava aqui, ó, muito próximo, abaixo de Jerusalém, na Judéia, pertinho do Mar Morto. Está vendo que o Mar Morto ele desemboca no... Aliás, o Rio Jordão ele desemboca no Mar Morto. Então, ele estava ali. Ali foi onde que Jesus procurou ele. Então, Jesus estava lá em cima, em Nazaré, na Galiléia. Lá em cima, lembrar. Depois ele veio, ele teve que fazer esse percurso todo para encontrar com João, onde foi batizado. E lembra-se que depois que ele foi batizado por João, ali no Rio Jordão, ele foi para o deserto, onde fala que ele ficou 40 dias, deserto da Judéia.
É só para a gente se situar, é uma contextualização, que a gente parece que a coisa é lá no passado, mas isso existe lá. Então, é aí, esse deserto, onde o Abraão, quando com seus filhos, com Isaac, com Jacó, com todos os seus filhos, pelas 12 tribos de Israel, e onde o Abraão teve Ismael, o primeiro filho dele, não, onde que... Aí é que era esse deserto da Judéia. Por isso que é chamada a tribo de Judá, é chamada a tribo de Israel, que deu origem aos israelitas. Tá bom? Então, é nesse deserto também que desde os tempos mais remotos, antes de Abraão chegar, que existiam os judeus aí. Judeus e também os ismaelitas, que o primeiro filho de Abraão era Ismael. Então, esse deserto da Judéia, que é um deserto muito famoso por causa dessas origens desses povos semíticos. Né? Agora, eles falam que é um deserto que, quando começa a ter as primeiras chuvas, que são poucas, que vê o mar Mediterrâneo ali, lá de cima, aquelas montanhas, então, de uma hora para outra, o deserto fica florido. Então, uma vida. É só eu quis mostrar aqui para vocês terem uma ideia aonde é que ele estava pregando. João estava pregando aqui. Batizava aqui no Jordão, que desemboca no Rio Negro, no Mar Morto. Rio Negro, Mar Morto. Depois, quando ele foi preso por Herodes, ele vai lá para Jerusalém, onde ele fica lá mais de um ano, onde é morto. O próximo, por favor, Cleo. Cleo não, é a Lisa. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho da base da pregação do João Batista. Pregação, ficou faltando um slide. A primeira coisa que nós falamos, que esse versículo todo, ele está falando do quê? Dessa pregação de João Batista. Porque o batizado Cristo é em outro momento. Ele fala, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É a essência desse estudo, é isso aí. E por que ele falava arrependei-vos? Porque as pessoas, aquilo que nós falamos no início, os judeus, os adeptos do judaísmo, e mesmo aqueles que não eram tão religiosos, os sacerdotes, eles faziam uma religião externa. Eles não viviam a mensagem de Deus. Eles não cumpriam nem sequer os 10 mandamentos. Né? Agora, a gente tem que dar uma parada para analisar que essa época era uma época terrível para todo mundo que vivia ali, judeus e não judeus. Porque, veja bem, era dominado pelo invasor romano. O romano estava lá, dominando. Estava pouco ligando para judeu, para não judeu, gentil, não ligava para ninguém. O que o romano queria era o quê? Era dinheiro, eram os tributos para mandar para Roma. Era que dominava. Os judeus eram dominados por um grupo de religiosos, do judaísmo, religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os membros todos do Sinédrio, que também eles tinham que pagar uma taxa para a igreja, para o templo. Você vê, Maria Santíssima, quando ela foi levar Jesus para fazer a circuncisão, para apresentar a comunidade judaica no templo, eles eram tão pobres, apesar de José ser um carpinteiro, ter uma profissão, que ela pegou uma pomba e deu, porque na porta do templo tinha os cambistas, porque ali havia muitos povos gentílicos em volta, troca de moedas o tempo todo, fazia o câmbio de moedas, e tinha que fazer qualquer coisa que fosse fazer no templo, até para respirar lá dentro, você tinha que, além
de pagar esse donativo, qualquer coisa que fosse fazer, tinha que ou sacrificar um animal, ou pedir uma oração, tinha que pagar pela oração, qualquer coisa. Então, o povo era subjugado pelo romano, pela igreja, pelo clero, na verdade, o clero judaico, que além de pagar um tributo para manter o templo e tudo, eles, qualquer coisa que eles quisessem lá, até pedir uma oração, tinha que pagar. E tinha aqueles animais para fazer sacrifício. São pessoas muito ricas que podiam pegar um carneiro, por exemplo, para sacrificar. Então, vejam, para poder orar lá no templo, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, a pessoa tinha que ter dinheiro, tinha que pagar. Então, veja como é que a coisa era estranha. E, além do mais, aquele povo, o judeu também, eles eram subjugados por Herodes, que Herodes vivia lá no palácio maravilhoso dele, Herodes, depois os filhos dele, que cada um pegou um pedaço dessa região aí. Hoje nós fazemos uma diferença e falamos Palestina, onde moram os palestinos, e Israel, onde está Israel, mas não era. A palavra Palestina era toda aquela região. Quem deu esse nome foram os romanos. Romanos é que deu o nome de Palestina, que abrigava judeu e não judeu. Pois bem, o que acontece? O povo tinha que pagar também ao governador, a Heróis, ao povo lá, para manter naquele luxo que ele vivia. Então, era um povo miserável, na verdade. O povo mesmo era um bando de miseráveis. Eram extremamente pobres, que tudo que eles conseguissem plantar um pezinho de azeitona para fazer um óleo, tinha que pagar o dia tudo, eles mal tinham como sobreviver. Ou pescava, o dinheiro para se alimentar e para vender alguma coisa. Era uma vida muito difícil. Então, historicamente, a gente tem que ver essa contextualização. E por que o clero preferia que eles ficassem assim? Porque senão eles não eram mantidos naquele luxo, aquele dinheiro que eles mandavam lá para a igreja. Eles tinham aquele luxo, andavam com roupa bonita, cheiroso, com essência, todo arrumado, com sandália nova, tinha alimento de graça, bebida de graça, mas era o povo que fazia esse sacrifício. Então, por isso é que João Batista, a ideia central da pregação dela era essa: arrependei-vos do mal que você faz, da expoliação que você faz, do abuso que você faz. Morria um judeu, o espólio que a viúva ficava, até Jesus fala isso no seu evangelho, a pessoa vivia na miséria, porque tirava a casa, tirava os bens. É uma vida muito sacrificial. Então, arrependei-vos dos erros, dos seus pecados, porque o reino está próximo. Quer dizer, o reino que ele está falando, a vinda daquele que vai trazer a lei de Deus, que eles esqueceram. Como a Igreja Católica, como a Igreja Ortodoxa, todos esqueceram, ficaram mais no ritual, nas imagens, nos cultos externos. É mais fácil. Então, é por isso que a Igreja cristã, sobretudo a católica romana, e eu estou falando isso, não estou fazendo crítica, estou colocando um fato histórico, é chamada uma monarquia papal. Porque quem sustenta tudo isso ao longo dos séculos, dos milênios, é o povo, os fiéis. Então, esse simbolismo, aí João Batista chama para batizar. Você está arrependido? Estou. Estou arrependido de quê? Do mal que eu fiz, da expoliação, de tudo que eu tinha que fazer a favor de Deus e não estou fazendo. Então, vou batizar. Mas, para aquela época, o batismo era importante, esse simbolismo era importante. Era uma coisa material, eu fui batizado. Então, o que ele fazia? Mergulhava dentro das águas do Rio Jordão, mergulhava mesmo, a pessoa ficava submersa, pegava pelo cabelo e puxava, e aí era como se a pessoa, tudo que a pessoa fez de errado, até aquele momento, apagou, acabou. É muito fácil assim, né?
E, a partir de então, quando ele saía de dentro da água, ele renascia como uma criança que nasce. A partir de agora eu vou fazer as coisas certas. Ele não fazia. Continuava com o tributo, porque a realidade era muito difícil. Então, nós temos que ver que um batismo numa sociedade moderna, e é por isso que existem tantas pessoas que não acreditam em nada de religião, é por isso. Ou aquelas que ainda estão tão ligadas ao culto externo, que fica fazendo essas guerras, como a gente está vendo lá em Israel agora, e do islamismo e tudo isso aí. O espiritismo não há ritualismo, não aceita, por isso, de vez em quando, uma pessoa até botar uma foto de bezerro, fica parecendo foto de santo, tem muitos que não querem isso, ou então botar uma flor dentro de um jarro de flor, num vaso, ou botar uma roupa, o espiritismo está querendo, a proposta espírita, desde a codificação, é em espírito em verdade, entender espírito em verdade. Nós temos que aprender a nos desligar desses hábitos externos e cultivar o espírito. Isso não é fácil, gente. O espiritismo foi transmitido no século XIX, meus amigos e amigas. E nós ainda, de vez em quando, né, queremos, peça aí para o espírito, eu quero uma orientação para ver como é que vai ser minha vida. Ora, nós temos um livre-arbítrio, nós temos uma inteligência, nós sabemos que é um planejamento reencarnatório, mas nós ainda temos muitos atavismos de experiências passadas. Enquanto o trabalho é nosso, nós temos que suar, nós temos que trabalhar. Então, para o espiritismo, existe basicamente isso que o João está falando, o reino de Deus está próximo, é amar a Deus e ao próximo, como Jesus resumiu os 10 mandamentos, e nós temos que aprender, isso não é uma coisa que devemos ou não devemos fazer, nós temos mesmo, mais cedo ou mais tarde, nessa encarnação ou na próxima, nós temos que começar o autodescobrimento. Quem fala isso é Joana de Ângeles, e muito bem ela fala. Primeiro, nós temos que ver quais são as nossas qualidades, quais são as nossas imperfeições, e trabalhar. Então, eu tenho que autodescobrir-me. Eu sou filho de Deus, eu tenho como herança a felicidade. Mas como é que eu vou alcançar essa felicidade? Acendendo vela, cruzando o joelho, fazendo postura de... Não, calma lá. Vamos mudar os nossos... Temos que conhecer e pôr em prática. Então, nós temos que descobrir primeiro o que eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso ver o que eu tenho de bom, que eu preciso estimular, melhorar, e o que eu tenho, que eu preciso, vamos dizer assim, melhorar, e aquilo que eu preciso desenvolver. As virtudes eu vou desenvolver, as imperfeições eu vou combater. É o autodescobrimento para nós chegarmos ao autoconhecimento. Então, eu sei que se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu for egoísta, não adianta eu estar arrependido do mal que eu fiz. O arrependimento é o primeiro passo, está lá no céu e inferno. Mas qual é o passo seguinte? Reparar o erro que fez. Então, é uma coisa, é mais lógica, é mais racional. Não vamos nos deixar enganar. O próximo, por favor. Agora, como isso aí era o básico, agora nós vamos mais rápido. Nós vamos agora para a segunda parte. E nessa segunda parte, eu acho que faltou o texto, você pulou o texto, de Mateus 5:9, é o anterior a esse. Não, desculpa, é esse texto mesmo, esse mesmo. Então, quem era João Batista? O último profeta, como ele veio trazer, ninguém reconheceu, como os judeus não reconheceram Jesus. Isaías fala que ele é a voz que clama no deserto e que preparou o caminho do Senhor, tornando retas suas veredas, quem anda por ali.
Malaquias, que era um outro profeta, fala que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé grande e terrível, antes que o dia do acerto de contas, da mudança do planeta de expiação e prova para a regeneração. Então, aqui em Malaquias, o texto fala da reencarnação, do retorno de Elias, do profeta Elias. E o Espiritismo resume falando que João Batista era o precursor do Cristo, preparou as veredas, preparou o caminho, a chegada do Cristo. As palavras dele foram um preparatório, foi o último profeta judeu, considerado por Jesus como o maior de todos, dos nascidos de mulher. E ele é o profeta Elias reencarnado. Para o Espiritismo é isso. Elias, que foi um grande profeta, mas ele cometeu aquele crime, aquele erro, depois que ele provou que o Yahvé, o Deus era poderoso, ele mandou cortar a cabeça, degolar a cabeça de 40 sacerdotes de Baal. Ele volta como João Batista, continua na missão dele de preparar o reino de Deus e morre como? Cabeça cortada. Porque, apesar dele ser profeta e ser bom, não significa que ele não cometeu erro. Então, por isso que ele teve a cabeça cortada por ordem de Herodes. O próximo. Bem, então, enquanto a Lígia vai achando o próximo aí, a segunda parte vai do 5 a 9. Nós estudamos até aí. Quem é que vai ler para mim isso aí? Mateus 3. Pode ler, por favor. Então, vieram até o Jordão e eram batizados por ele no rio Jordão. Os saduceus que vinham ao batismo disse: raça de víbora, quem vos ensina? Produzia, então, fruto digno de arrependimento por pai a Abraão. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tá. Então, aqui nessa segunda parte, nós fizemos 4 versículos aí. Nós vamos mostrar aqui, nós vamos fazer uns destaques, mas não muitos, né? Porque, olha, aí, no meio daquele povo que estava aparecendo para batizar, aparece quem? Os padres, os fariseus e saduceus, o clero, membros, não os, membros do clero, fariseus e saduceus. Esses, então, é que precisavam de maior arrependimento, porque eles conheciam a lei de Deus, o decálogo e as interpretações da Torá. Mas o povão podia não saber, ou conhecia superficialmente, mas eles conheciam, e mesmo assim vivia da superficialidade. No próximo agora, nós vamos mostrar para vocês isso. Próximo, alguns destaques do texto. Bom, enquanto ela vai achando para passar a próxima imagem, nessa próxima imagem, muitos fariseus procuram ele, né? Fariseus e saduceus, eles procuram João Batista, e João Batista não tinha papas na língua, ele foi radical, duro,
raça de víboras. Está ali no versículo 7, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Porque os fariseus, saduceus, os principais membros do clero judaico, tinham outros, tinha os escribas e tinha outros menores, tinha samaritano, tinha tudo isso, mas eles, essa raça de víbora, por que João trata com tanta dureza? Porque sabiam que eles eram grandes pecadores. Uma coisa é a gente errar, cometer equívocos, porque a gente não conhece, por ignorância, a gente está desinformado. Outra coisa, a pessoa está informada, está esclarecida e errar. Aí é o uso era o que acontecia com os fariseus e com os saduceus e com alguns escribas, membros do Sinédrio, que o próprio Cristo falou: ai de ti, escribas e fariseus hipócritas. Eles eram hipócritas. O João Batista chamou raça de víboras, porque eles conheciam o que era certo e faziam o errado. Aí a coisa muda de figura. Porque quando a pessoa não sabe que está fazendo errado, ainda dá para se tolerar. Mas eles conheciam as tradições. Então é por isso que João não perdoa, ele usa essa linguagem áspera, direta, e todos. Então, vocês podem ver aí, que eles vieram até Jerusalém. O povo que buscava ele não eram só os religiosos, eles vieram de Jerusalém, de toda a Judéia e da região em volta, perto do Jordão. Vocês podem ver no mapa aí, ó, está aí o Mar Morto, o Rio Jordão desembocando no Mar Morto. Você vê a Judéia, né? Jerusalém, lá para cima está Pérea, né? Vocês notam várias cidades aí, ó. Tem aqui aquela cidade, deixa eu ver se eu acho aí no mapa. Várias cidades pequenas que vocês podem ver, localizar, que eu estou com coisa aqui. A Férea tinha também Betânia, que eu estava querendo procurar. Betânia, ela fica logo, quase na embocadura do Mar Morto, Betânia, né? Então, você vê várias cidadezinhas, Belém, Betânia, Betzá, Emaús, várias que vê por aí, várias cidades, essa região toda, inclusive pessoas que não eram judeus, que eram ali da Pérea, daquelas regiões gentílicas, ou pessoas que eram assim, mais ou menos judeus, aceitavam o judaísmo, mas tinham as tradições deles. O próximo, por favor, para nós encaminharmos para o nosso última etapa, como eu te falei, o principal é isso aí, o próximo. No próximo, nós vamos ver que são os dois versículos, os 3 versículos, 9, 10, 11, 12, 4, nós vamos destacar o machado que está pronto. Como diz, o texto diz o seguinte: o machado já está pronto às raízes das árvores. Está aí. O machado já está pronto, a raiz das árvores, caiu. Eu vou ler enquanto ela volta. O machado já está pronto, a raiz das árvores. E toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Está aí o texto. É mais forte do que eu. De fato,
eu não sou digno, nem ao menos de tirares a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está nas suas mãos. Limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, queimará no fogo inextinguível. Então, nós vamos destacar aí o essencial. Lisa, dá para você passar o próximo, que nós acabamos de ler, que tem pontos importantes aí que vale a pena destacar. É a primeira parte aqui, nós destacamos, primeiro, o capítulo, o versículo 10. O machado já está aposto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quando os fariseus e os escribas chegam junto com aquele ponto, João Batista fecha o estudo dele e fala que todo aquele que não seguia a vontade de Deus, que não seguia a lei de Deus, será cortada e jogada ao fogo. Porque isso é um símbolo, gente. Você vê como tem muito símbolo. Quer dizer, a partir daquele momento, com a vinda do Messias, que os judeus até hoje não aceitam, que seja ele, com a vinda dele, acabou. A árvore que não foi plantada por Deus vai ser cortada e lançada ao fogo. A gente vê essa expressão de outras maneiras em vários livros do Novo Testamento, e no próprio Cristo. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. Porque, a partir daquele momento, João estava anunciando, ou você aceita a lei de Deus ou não aceita. Cortada e lançada no fogo das provações, das expiações, das reencarnações difíceis, sobretudo aqueles que conheciam o que era certo e faziam o errado. Então, é como aquela festa, né, a das bodas, que o pai, o Deus, convida os seus filhos e entra uma pessoa sem veste nupcial. Veste nupcial não é roupa de festa, é alguém que está querendo passar-se por um dos bons. Ele será jogado na escuridão, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aqui, João Batista fala, será cortado e lançado ao fogo. Ser cortada e lançada ao fogo, jogada na hiena, onde haverá pranto e ranger de dentro, nas trevas exteriores, são as reencarnações, são as grandes provações e expiações que a pessoa que teve um tesouro na mão e não usou o contrário, sabendo que era certo e fez o errado. Você vê como é que a coisa é antiga. E o outro destaque que nós fazemos é com relação a esse versículo, o 11. E eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte que eu. Eu não estou conseguindo reduzir aqui. É mais forte do que eu. Em que eu não sou digno nem menos de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João se diz que nem ele terá tão evolução para desatar as sandálias dele, do pé dele, para tirar-lhes as sandálias. Então, ele estava anunciando que viria um outro, era o Messias, era o Jesus, por isso que João é chamado precursor. Quando a gente for estudar o batismo de Jesus, a gente vai entender isso. Então, João, naquele momento, ele sabe, talvez ele não lembrasse ou não tivesse informação que ele era Elias reencarnado, a gente não pode dizer. Mas ele tinha convicção que ele não era o Messias, que há quem pergunta a ele se ele era o Messias, e ele falava que ele não era o Messias. Essa frase, quem virá depois de mim.
Então, Cristo vai batizar não pela água. Aquilo ali era um simbolismo. Aquilo ali era uma chamada de consciência. Quando ele mergulhava na água do Jordão e tirava, era uma chamada de consciência. Você sabe o que é certo, faça o que é certo daqui para frente. Esquece o que você fez de errado, daqui para frente vai fazer o que é certo. Porque o que virá, que ele não tinha condições nem de tirar a sandália, ia batizar com fogo. É porque está baixinho aí, não deu para ver. Batizar com fogo e vai batizar com o Espírito Santo, quer dizer, com a mensagem Espírito Santo, o próprio Espírito da lei de Deus. Não é o Espírito Santo daquela figurinha, não é aquela terceira figura da Trindade católica, gente. Espírito Santo é a palavra de Deus, é a essência dos seus ensinamentos. E com fogo. Por que com fogo? Porque a pessoa vai passar por provas para comprovar que mesmo, para justificar que ele, de fato, está seguindo as leis de Deus. Se ele não seguir as leis de Deus, informado ou não, e não seguir a lei de Deus, ele vai ter que passar por fogo das reencarnações, até que ele aprenda. O próximo e último slide, por favor, é uma mensagem que eu destaquei da Amélia Rodrigues, em que ela, no livro Premissas do Reino, ela fala que ele, João, sentia, não há como duvidar, que ele era a voz que clama no deserto. Ele sabia que ele preparava os caminhos do Senhor. O João tinha essa convicção. Mesmo que ele usasse uma linguagem áspera, mesmo que às vezes ele era imprudente, ia lá para a porta do castelo de Herodes, ficava falando dele, que ele ficava tendo um relacionamento com a cunhada, e ele falava mesmo que ele foi imprudente, mas ele não falava mentira, mas de qualquer maneira ele falava. Então, ele tinha essa convicção que a missão dele, antes dele nascer, quando o anjo apareceu a Zacarias, seu pai, ele sabia que ele veio cumprir esse trabalho de ser o precursor. Então, foi isso que ele avisou aos judeus, aos sacerdotes, sobretudo os levitas, né, que eram os levitas dentro das tribos de Israel. Os levitas eram aqueles que protegiam as tábuas da lei que Moisés recebeu. Levita era das leis, era o sacerdote que era responsável pelas leis, pela lei de Deus. Então, indagaram se ele era o Cristo, quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Ou Elias esperado? Então, naquele instante, nos fala Amélia Rodrigues, força incomum dominava-o, e nobre inflexão modulava-lhe a voz ao proclamar: eu batizo com água, mas no meio de vós está desconhecido de vós aquele que virá após mim. Nem sou digno de desatar os correios do calçado. Pregava as premissas do reino de Deus com inusitada emoção. Nos fala Amélia Rodrigues. Porque ele sabia que ele era apenas um mensageiro. É como nós, na doutrina espírita, não existe ninguém melhor do que a gente, no sentido porque fala melhor, porque tem mais conhecimento, a não ser em atos de bondade e de renovação interior. O Batuíra, um grande espírita que viveu entre nós, que fundou muitos centros espíritas no Brasil, sobretudo naquela região ali de São Paulo, ou próxima a São Paulo. Batuíra, ele era de origem portuguesa, ele tem uma mensagem dele maravilhosa. Nessa mensagem, ele diz que nós não somos os autores da mensagem. Nós não somos nem sequer os mensageiros. Nós não somos nem o autor, não fomos nós que escrevemos, nós não somos aqueles mensageiros como João era um, nós somos apenas um carteiro que vamos entregar a mensagem, que vamos nos deslocar de um lugar para outro para levar a mensagem.
Mas muitas vezes nós, espíritas, somos vaidosos, achamos que porque a gente leu uma meia dúzia de livros já sabemos demais, já julgamos muito o outro, já julgamos demais o outro. Nós estamos sempre apontando dedos. Olha os fariseus, os escribas e fariseus hipócritas. Muitas vezes, a gente fazendo uma autorreflexão, a gente está apontando dedos, porque a gente esquece da trave, do pedaço de trave que está dentro do nosso olho, e fica vendo a poeira ou o cisco que está no olho do outro. Enquanto isso, o tempo vai passando e nós estamos adiando a nossa renovação. Nós queremos ser felizes, nós queremos chegar a um estágio de espírito puro, nós queremos, mas nós estamos ainda muito pouco preocupados com a própria renovação. Precisamos, repetimos com Joana de Ângeles, nos autoconhecer para que possamos nos autotransformar. E essa transformação não é só do conhecimento que vamos adquirir, mas também da melhoria moral. E essa melhoria moral está nas leis de Deus, essa melhoria moral está nas leis de Deus, que Jesus resumiu brilhantemente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. É isso que com isso, nós concluímos o nosso estudo. Eu acho que também no meu relógio no meu relógio está faltando uns 10 minutos. Mas aí, se alguém quiser colaborar, fazer alguma pergunta, ou complementar o estudo, alguma colocação, eu agradeço. Dona Marta, primeiramente, queremos agradecer por essa apresentação extremamente esclarecedora e mais do que atual, porque é impressionante, né, como o Espiritismo ele cai como uma luva no que a gente está vivendo, não só a pandemia, mas essa situação agora entre, novamente, Israel e a Palestina, né? Essa lembrança que nós estamos em guerra novamente, nós dizemos nós porque todos nós nos sentimos, né, envolvidos nesse conflito, e justamente, né, lembrando desse convite do Espiritismo para o autodescobrimento e o autoconhecimento, a gente dizia, né, se essas palavras, esse convite tivessem alcançado a todos, talvez a situação hoje não existiria, né? Mas como ainda estamos nesse mundo de provas, né, e de expiações, a gente ainda tem que né, batalhar para que isso se torne, como a dona Marta bem disse, né, esse evangelho não simplesmente conhecido, mas principalmente meditado e principalmente vivido, né? Eu acho que essa é a grande lição de lembrar que João Batista foi, então, o precursor dessas ideias. Se eu me permito aqui resumir de maneira muito simples o que foi dito esta noite, com esse apelo que eu faço, que a senhora fez muito oportunamente com a realidade do que a gente está vivendo hoje. Então, muito obrigada, em nome da UCES, do Grupo Evangelho Rede Vivo, por essas ilustrações mais do que excelentes sobre a palavra, né, os ensinamentos de João Batista. Quer saber se alguém tem alguma pergunta, então, alguma colocação, a palavra está livre. Eu teria uma colocação rapidinho, Lisa, se você me permite. Por favor. Ok? Uhum. Oi, Nádia, sou a Valéria. Interessante é que eu já presenciei também vários batismos em outras igrejas hoje, na nossa década de hoje ainda, né? Que é na Igreja dos Mórmons, né? Dos Santos dos Últimos Dias, que eles falam, né? E meus sogros são mórmons, e eu presenciei vários batismos. É interessante que eles fazem ainda também o mesmo processo do batismo, como o João fez na água. Eles têm um tanque de água, né? Essas águas são bem tratadas, cuidadas, e quando acontece um batismo,
eles fazem a mesma coisa, pega a pessoa, a cabeça, as pessoas vão de roupas brancas também, né, para se batizar, também tem um outro símbolo deles, né, da, tem vários símbolos em alemão, eu só sei muitas coisas aqui em alemão, em português já esqueci os nomes. Aí eles colocam também a cabeça, segura-se na cabeça, enfia a pessoa todinha dentro da água e tira de novo, bem rápido, e falam também algumas coisas que é muito interessante. Eu fiquei assim, emocionada, eu disse, nossa, hoje, nessa época de hoje, ainda existe esse tipo. O catolicismo, ok, tem a aguinha rapidinho na cabeça e tudo, mas desse jeito que o João fazia, foi muito interessante para mim. Pois é, e o que a gente vê, e a gente respeita, que a gente vê que há pessoas, os próprios Mormons mesmo, algumas interpretações protestantes também, fazem esse mergulho, porque aqui nós não temos Jordão. O nosso presidente da República não foi lá em Israel, não mergulhou, fez o batismo lá no mar, no Rio, no Jordão. Mas o que vejo? Eu vejo o seguinte, que há pessoas, eu conheço muitos religiosos, interessante que esse evangelho redivivo, tem muita gente que não é espírita, que tem, ou que é casado com uma pessoa que é espírita, que está assistindo. Inclusive, outro dia, escreveu para mim, pediu licença, você não me conhece, eu sou esposa de fulana de tal. Falou o nome da pessoa que é espírita. Mas eu gostei muito do assunto tal, porque ele continua sendo pastor. Ele até pastor não, protestante. Filho, o pai dele é pastor. Mas são pessoas que, apesar de ainda ter todo esse culto externo, digamos assim, essas práticas, mas são pessoas são diferentes. Ele já faz o bem, inclusive está casada com uma espírita, né? Os dois, né? Uma espírita, há pouco tempo, era chamada o próprio representante do demônio. Então, aqui na FEB mesmo, nós temos 3 casais, ou 4, que ou o marido ou a esposa são de origem protestante. E os filhos frequentam a evangelização infantil e vão lá na igreja deles. Um amigo deles me pediu para eu ir no casamento, e eu fui. Era meu colega de trabalho, era numa igreja, achei até bonita a cerimônia, numa igreja protestante. Já fui muitos casamentos, mas são pessoas que não estão embotadas. Já fazem o bem, já tem abertura para ouvir o outro. Por exemplo, esse que eu acabei de falar, que é o marido de uma amiga minha que mora no interior da Bahia, ele falou, eu venho de uma família de pastor, eu fui uma decepção para o meu pai, porque ele queria que eu fosse pastor e eu não quis, mas meu irmão é. Mas ele estava apaixonado pelo estudo, ele é apaixonado pelo Evangelho Redivivo, mas você vê, já tem uma abertura para não criticar, pode até os parentes dele, vai fazer... É diferente daqueles radicais, como que está acontecendo esse conflito em Israel e a Palestina, o mundo inteiro está pressionando, não pode, gente, não deve continuar. É uma coisa que não tem lógica, porque o pedaço que o palestino tem era um solo sagrado do judeu, o solo sagrado do judeu está na Palestina, a Palestina tem um solo sagrado que está em Israel. É dó. Todo solo na Terra é sagrado, todo, o planeta inteiro. Então, aí é que nós nos referimos quando a pessoa se embota, não quer ver, que era o que João falava para ele, não queria ver. Então, aí não, aí é diferente. Mas vai aprendendo, tem a reencarnação aí. O fanatismo é que muda tudo, né? Muda tudo. E não deixa a pessoa raciocinar, pensar. Aí, Obrigada, Marta. nada, querida Valéria.
Então, Temos a dona Marta, por essa noite, então, que nos enriquece, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Antes de encerrarmos, você sabe, né, toda terceira quarta-feira do mês, então o convite já fica feito para os nossos participantes, cuja presença nós agradecemos de coração pela participação nesse estudo. Então, eu vou pedir para a Cléo fazer a prece inicial e depois encerraremos. Obrigada. qualquer coisa nós estamos às ordens, viu, gente? E a gente agradece, Marta, sempre, com certeza. Não basta, Silvana. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amigo, mestre, guia, farol das nossas vidas, por mais este encontro, por mais esta oportunidade de reflexão, buscando, assim, aprender o ensinamento, trazer para as nossas vidas e colocá-los em prática. Divino amigo Jesus, gostaríamos de te pedir neste momento que envie os seus emissários em todos os cantos deste planeta, onde o seu amor e a sua paz se fazem necessários. Que ela possa ir de encontro aos corações amados, apaziguando-os, asserenando-os, renovando-lhes as esperanças, fortalecendo-lhes a fé e a confiança em dias melhores. Abençoa, Mestre Jesus, todo o seu planeta. Acalma os nossos corações, para que assim, envolvidos no seu amor, nos sentindo abraçados e amparados, possamos dar continuidade ao nosso aprendizado, servindo e amando em seu nome divino amigo. Abençoa todos aqui presentes, a nossa querida Marta, pela sua presença, pela sua disponibilidade, e todos os nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, que possam sentir a sua energia amorosa, que possam se renovar e se fortalecer. Assim, com a sua proteção e sobre a tua permissão, encerramos o estudo desta noite, te pedindo mais uma vez, sê conosco hoje e sempre, que assim seja.